Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre análise de materiais didáticos em língua portuguesa, especificamente falando sobre a relação do livro didático de língua portuguesa com a análise linguística. Vamos lá? Bom, primeiramente, o que nós temos que pensar a respeito do livro didático? O livro didático de língua portuguesa sofreu algumas alterações como reflexo das transformações sofridas pela educação, pelas concepções de ensino. Então, pensando inicialmente no nosso ensino tradicional, que reflete muito aí da nossa formação, pelo menos da minha, né? Esse ensino tradicional de língua portuguesa centrado na aquisição do código e da gramática, nessa estrutura de oração e do período, o foco na língua como estrutura. Então, uma visão bastante estruturalista da língua. E isso faz com que a gente tenha, consequentemente, um olhar para apenas a norma culta da língua e essa concepção de certo e errado que perdura ainda por muitos discursos de professores, da mídia, enfim. Nesse momento, nós tínhamos um método catequético. O que isso significa? E vocês devem ter visto naquele vídeo que eu coloquei para vocês assistirem lá no curso. No método catequético, nós temos a ideia de memorização de informações. No caso da matemática, por exemplo, decorar a tabuada. Ou, no caso do português, decorar aquela lista de preposições, por exemplo, fazer chamada oral. Então, isso era uma prática constante. E muitas das informações eram justamente de memorização. Né? O processo de aprendizagem era visto a partir desse processo de memorização. Quais são as mudanças que nós temos na concepção aí de ensino, de educação? Primeiramente, a gente tem, então, em 98, os parâmetros curriculares nacionais, que vai trazer uma concepção não mais de língua como estrutura, mas uma concepção socio-interacionista de língua e, consequentemente, de ensino. O que nós temos? Deixamos de ver a língua como um código, a língua como estrutura e passamos a analisar a linguagem em uso, a língua em uso, como uma atividade histórica, social, cognitiva, ou seja, a linguagem em funcionamento autêntico. Consequentemente, nós temos a inclusão do sujeito como agente da linguagem, como construtor do texto. E se a gente inclui o sujeito dentro da concepção de ensino, a gente traz também para o ensino a variação linguística, essa variação linguística dos diferentes alunos que nós temos, né? Também reflexo do processo de democratização e todas as variedades que a gente pode encontrar. Então, a gente não fica apenas na norma culta, mas sim nas possibilidades que a gente tem de uso da língua. Nós temos o texto como a base para o ensino, esse é um ponto extremamente importante, e não como pretexto para a gramática. Essa observação de não ser um pretexto para a gramática se deve justamente ao fato de a gente ter muito arraigado ainda essa perspectiva de língua como estrutura, esse ensino tradicional. Então, muitas vezes isso volta para o ensino, né? Então, acaba sendo reflexo da nossa formação, a gente traz também para a nossa prática. Então, a gente sabe que tem que trabalhar o texto, e aí muitas vezes a gente recupera aquela parte estruturalista da nossa formação e faz esse momento de transição, vamos dizer. O foco nos aspectos sociocomunicativos e funcionais, objetivos específicos, público determinado, o que faz com que a gente trabalhe com gêneros textuais. Estamos falando de um público determinado, de objetivos específicos, de linguagem em funcionamento, inclusão do sujeito. A gente vai trabalhar com os gêneros textuais como uma forma de ação social, de escritas, ou tanto pela escrita ou pela oralidade. Bom, o documento mais recente que nós temos aí, então, passa a ser a BNCC, que traz muito dos PCNs. Isso é importante a gente pensar, né? Nós trazemos muito dos PCNs e é uma releitura acrescentando informações novas. Então, nós temos lá no BNCC a parte de linguagens, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a BNCC de língua portuguesa. Então, nós temos lá as atividades humanas realizam-se nas práticas sociais, mediadas por diferentes linguagens, a verbal, seja ela oral ou visual motora, como é o caso de Libras,
a escrita, a corporal, visual, sonora e, contemporaneamente, a digital. Então, esse ponto de inclusão da digital é algo que a BNCC traz, é inovadora, justamente porque se nós temos um documento atual, ele precisa refletir, né, características da nossa contemporaneidade. E os textos digitais, o meio digital está extremamente presente na nossa vida. Bom, o objetivo é possibilitar aos estudantes participar de práticas de linguagem diversificadas que lhe permitam ampliar suas capacidades expressivas em manifestações artísticas, corporais e linguísticas. No caso dessa questão dos corporais, faz justamente o que justifica o fato de nós termos a educação física entre as linguagens. É uma forma de expressão corporal. E no caso das Libras, enfim. Bom, o que nós temos especificamente sobre a BNCC de língua portuguesa? Então, o texto continua sendo o centro, como os PCNs já haviam dito. Um fator importante é essa questão do português brasileiro como principal referência pedagógica, não partir sempre da concepção de autores do português de Portugal, português europeu. Então, a gente tem aí já um olhar sobre o português brasileiro, que é um grande avanço. Foco em textos e gêneros multissemióticos e digitais, que é o que a gente tem aqui. Os multissemióticos já apareciam desde dos PCNs, mas agora a gente tem os digitais e toda a importância da multimodalidade para esses textos. A descrição de habilidades com referenciais das ciências da linguagem, a literatura como foco na formação do leitor literário, isso depois a professora Alessandra vai trabalhar com vocês. Em relação à questão do ensino da língua, nós temos como base esse processo de uso, reflexão e uso, né? O que pauta ali a análise linguística. A partir do uso, eu reflito sobre o meu uso e então passo a ter um uso mais consciente sobre os recursos linguísticos, né? Então, esse é um ponto importante para a gente pensar a análise linguística. Bom, o livro didático de língua portuguesa. Então, nós temos ali, segundo Bezerra, o livro didático de língua portuguesa, nos moldes em que se apresenta hoje, surgiu no fim dos anos 60, consolidando-se na década de 70. Com os estudos linguísticos e os documentos de ensino, o livro didático de língua portuguesa teve de se adequar às concepções de ensino, voltando-se ao texto, às práticas de uso da língua como ponto central. É aquilo que eu disse. Então, com o decorrer do tempo, o livro didático lá da década de 70, de 80, não é o mesmo que nós temos hoje. É um processo de transformação e de adequação aos documentos oficiais de ensino. E, consequentemente, a concepção de língua, né? Então, é importante. O que nós temos agora com a BNCC é essa divisão em campos de atuação, né? O campo de atuação da vida cotidiana, o artístico literário, o jornalístico midiático e o de estudo e pesquisa. Essa divisão faz com que a gente tenha também uma possibilidade de se trabalhar ou os gêneros de diferentes, o que faz com que a gente tenha a possibilidade de trabalhar diferentes gêneros textuais de acordo com esses campos de atuação. Então, esse também é um ponto importante para a gente pensar. A respeito do ensino de gramática e de análise linguística. O ensino de gramática ainda segue muito o modelo tradicional, desconsiderando a reflexão sobre o funcionamento da língua. Né? Então, o que a gente trabalha aqui com o ensino de gramática é aquela perspectiva mais tradicional. Então, aquele momento de transição mesmo, né? De ainda resquícios do ensino da gramática tradicional, mesclado ali com esse processo, essa reflexão sobre o funcionamento da língua. A questão da prática de análise linguística, né, que é um termo aí instituído pelo Geraldi, em 84, uma complexa ampliação do eixo didático, designado tradicionalmente de gramática, que agora incluiria não apenas os conhecimentos relacionados à norma linguística de prestígio, mas também aqueles que dizem respeito ao texto e ao discurso, e por isso que o texto é sempre o centro, né, o texto autêntico, ou seja, é a partir do uso que a gente vai pensar o ensino aí, né, da gramática, a análise linguística.
a reflexão sobre a língua não se atenha apenas ao nível da palavra e da frase, mas incida também sobre o texto e discurso, talvez principalmente sobre o texto e o discurso, né? Então, a gente sai daquele foco de análise sintática das frases isoladas e passa a pensar todas as questões gramaticais, linguísticas dentro do texto. Esse é um ponto muito importante. Bom, vocês leram esse texto, né, que vai falar sobre a questão dessa mudança, né, entre a tradição e a inovação, um estudo sobre mudanças no ensino de gramática em livros didáticos brasileiros de língua portuguesa. Então, vocês leram esse texto, e nele as autoras vão falar sobre essa tendência ainda que existe da permanência da tradição gramatical. Ou seja, apesar de tudo que os documentos têm dito, os resquícios do ensino tradicional estão ainda presentes no material didático. É claro que elas vão analisar materiais didáticos de 2004, 2005, então nós temos ali um grande avanço, vamos pensar pelo menos 15 anos de mudança. Então, a gente espera que os materiais didáticos cada vez mais, né, os livros didáticos cada vez mais, tragam pontos mais voltados à análise linguística do que propriamente a perspectiva tradicional. Então, as autoras falam justamente ainda dessa tendência, né, de recuperar a tradição gramatical. Um baixo percentual de obras que contemplam o fenômeno social da variação linguística, e sobre isso depois a gente vai tratar daquela polêmica de 2005 do material didático, então vocês vão assistir um vídeo sobre isso. Uma concepção ainda homogênea de língua e de norma culta. A denominação dos eixos, esse é um ponto importante que eu quero que depois, quando a gente for para a análise dos livros didáticos, vocês observem como que se dá a denominação dos eixos dentro do livro didático. É ainda chamado de gramática? É reflexão sobre a língua, uso da linguagem, enfim, como que esse eixo é denominado? É trabalhado aqui como redação ou produção textual? Como que esse eixo é denominado? A parte de interpretação de texto, ou, enfim, como que os eixos do livro didático são apresentados no texto? Qual é a concepção de linguagem que aparece no livro didático? Principalmente se a gente for lá nos manuais, nas orientações para o professor, o que vai aparecer? Os objetivos de ensino, né? Então, quais são as metas mais relacionadas ao domínio da gramática em si, ou ao desenvolvimento de capacidades de leitura, escuta, de produção de textos orais, escritos? Qual que é o foco, né? Então, observar isso é extremamente importante. Os objetivos estão de acordo com o que se faz realmente? Acho que esse é um ponto importante, porque muitas vezes, lá na parte das orientações, né? Então, como o livro, ele tem que estar voltado, né? Ele precisa ser reflexo de tudo que os documentos oficiais de ensino dizem. Geralmente, nas orientações, a perspectiva, né, os objetivos, a concepção de ensino de linguagem apresentada ali nos manuais, pode ser que reproduza muito dos documentos. Mas e na prática? Isso se realmente se dá? Os exercícios que aparecem ali são de análise linguística, né? Então, esse é um ponto importante para a gente pensar. Quais são os conteúdos que aparecem? Ainda tem aquele molde, né? Ortografia, classe de palavra, análise sintática, ou nós temos uma análise linguística realmente, um foco na caracterização dos gêneros, observando assim a questão linguística. Qual é o conteúdo destacado no livro didático? Então, acho que esses momentos aqui, esses pontos, são extremamente importantes para a gente pensar a análise do livro didático. Qual que é a concepção de linguagem do livro? Pensando no tratamento didático dado à gramática, né? Então, que tipo de atividade nós temos? Uma busca de identificação, né? Ou de classificação, comparação, produção, enfim, como que esse conteúdo é trabalhado? É só para você ficar classificando, usando metalinguagem? Há uma combinação entre o velho e o novo, que é isso que as autoras dizem, que ainda há uma combinação, né? Busca do discurso oficial dos documentos e ainda resquício do ensino tradicional.
Quais são as conclusões que as autoras apresentam nesse texto? Que há uma tentativa de mudança, sem dúvida, né, em relação ao antigo ensino de gramática escolar, e nós já avançamos muito, sem dúvida, embora não exatamente da mesma maneira como tem sido defendido nos discursos acadêmicos e oficiais sobre análise linguística. Ou seja, apesar de se falar em análise linguística, naquele uso, né, que leva a uma reflexão e depois a um uso consciente, ainda nós temos muito do reflexo do ensino tradicional. Portanto, convivem ainda velhas e novas práticas no espaço da aula de gramática, por vezes conflituosas. Então, esse ponto é importante até a gente pensar, se até mesmo na nossa prática, quando a gente pensa numa aula que a gente poderia dar sobre determinado conteúdo, que tipo de exercício eu daria? Eu daria aquele processo de identificação apenas, de classificação constante, de fixação, né? Que tipo de atividade eu iria preparar? Que tipo de aula eu iria preparar? Eu iria partir do conteúdo teórico ou eu iria partir do texto, do uso? Então, esses pontos são extremamente importantes para a gente pensar a nossa aula e, consequentemente, pensar depois o nosso plano de ensino, o nosso plano de aula. Como que a gente vai estruturar o plano de aula? A gente tem que pensar qual é a concepção de linguagem e como que eu vou trabalhar esses conteúdos específicos. Então, eu espero que isso tenha ficado claro, que a gente tem que pensar no ensino focado no uso, né? E em textos autênticos, pensar na perspectiva dos gêneros textuais, e os gêneros textuais vão fazer com que a gente pense a língua de uma forma mais global e não pensando em partes isoladas, não pensando, hoje vamos trabalhar ortografia e pega palavras aleatórias e trabalha ali ortografia ou até mesmo o ditado, né, o tradicional ditado. A gente vai pensar em questões práticas, a linguagem como prática social. E isso vai fazer com que o ensino de língua portuguesa deixe de ser tão segmentado como nós víamos em muitos materiais, gramática, redação e interpretação, muitas vezes dados até mesmo por professores distintos. O ideal hoje é que se trabalhe, isso pensando principalmente, né, no material quando ele é de escola particular. Ele tinha 3 professores distintos. E o ideal é que se trabalhe isso de forma conjunta. O mesmo professor, ele está trabalhando o texto, está trabalhando a interpretação, está trabalhando a questão do texto literário e, ao mesmo tempo, ele pense na análise linguística, né? Então, nesses aspectos linguísticos, e depois isso culmine com a produção de texto também. Então, isso faz com que o ensino de língua portuguesa tenha que estar muito mais associado e não mais separado, segmentado, como a gente tinha em muitos materiais. Muitos materiais, como eu disse, de escolas particulares tinham, né, esse sistema apostilado, essa segmentação. E hoje eles já fazem essa adequação, né? A maioria dos materiais, obviamente, não dá para a gente dizer que todos, mas eles já fazem esse movimento de uma concepção de língua sociocomunicativa, né? O que é extremamente importante. Então, nós estamos avançando, sem dúvida, né? Mas ainda temos muito do reflexo do nosso histórico. Bom, então agora nós vamos para a análise do livro didático. Vamos lá? Eu deixei para vocês algumas imagens para a gente começar a pensar. Então, logo, logo a gente conversa sobre. Até mais, gente. Obrigada. Espero que tenha ficado claro para vocês. Um beijo.